tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Hoje o Espírito Santo nos direciona no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo número 23 ao 26. Ali Salomão nos dá um belo conselho. Salomão começa a falar para a gente tomar cuidado com o que vamos pensar, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. O diabo, sabendo disso, o que o diabo faz? Ele começa a jogar setas e dados nos nossos pensamentos e aquilo vai se alimentando, aquilo vai crescendo. Chega um ponto, o que é que a gente faz? A gente começa a soltar. Soltar em qual sentido? Nas palavras, nas visões. E aquilo, meu irmão, chega um ponto que acaba sendo destruição, que acaba chegando o quê? Uma destruição. Veja bem, um belo dia, eu vi um testemunho da seguinte forma. Uma mulher, de tanto ela falar para o marido sair de casa, o marido saiu. E ela chegou para o pastor e deu esse testemunho, que o marido saiu de casa foi por causa dela. De tanto ela falar, o marido pegou e saiu de casa. Então veja bem, quantas setas e quantos dados que o diabo foi jogando na mente dessa pessoa. Veja bem, é igual uma vez eu ouvi uma historinha da seguinte forma. O diabo só mandou soltar o burro. A destruição, quem fez, foi nós, seres humanos. O diabo ele não tem poder, meu irmão, para pegar a sua mão, para pegar você, levar você em nenhum lugar e mandar você destruir. O diabo ele alimenta a mente da pessoa com setas e com dados. Por isso que Salomão nos dá esse conselho. Toma cuidado com seus pensamentos, porque a sua vida ela vai ser conduzida por bem ou por mal através dos nossos pensamentos. Entanto, meu irmão, que no livro de Isaías, capítulo 54, no versículo de número 11, ali, se você olhar na sua Bíblia, dependendo se a sua Bíblia tiver o título, vai estar ali o quê? A reconstrução de Jerusalém. Então, veja bem, hoje o Espírito Santo traz para a gente, no versículo de número 12, o 12º vídeo que o Espírito Santo traz para a gente, de uma reconstrução que Deus, meu irmão, vai trazer na minha vida e na sua vida. E para isso acontecer, nós temos que mudar os nossos pensamentos. Porque, irmãos, se você for para analisar os vídeos que o Espírito Santo está trazendo para a gente, você tem muito valor para Deus. Você, meu irmão, é de alto valor para Deus. Você já imaginou toda a riqueza que eu e que você, meu irmão, imaginamos aqui na Terra? Ou até mesmo queremos ter aqui na Terra? Você sabia que no céu, meu irmão, nós vamos pisar em ouro? Deus, meu irmão, nos refere que nós vamos ser o quê? Reconstruído em base de pedras preciosas. Então veja bem, olha para você ver o tamanho do valor que Deus coloca na minha vida e na sua vida. Você é muito valioso para Deus. Você, meu irmão, é de alto valor para Deus. Vamos aqui na palavra para você entender. Versículo número 12, Isaías 54, 12 fala da seguinte forma. E as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubi, e todo teus termos de pedras aprazíveis. Vamos aqui por parte para a gente entender esse versículo. Quando falamos aqui, ó, e as tuas janelas farei cristalinas. Se a gente for lá no livro de Gênesis, capítulo de número 8, nós vamos ver que quando Noé soltou aquela pombinha ela teve olhares diferentes. Diferente de qual sentido, meu irmão? Porque quando soltou o corvo viu aquela destruição, viu aquelas, vamos dizer assim, aquelas sujeiras, e o corvo não voltou. Agora, aquela pomba ela teve um olhar diferente. Então, quando falamos aqui das tuas janelas farei cristalinas, o Espírito Santo está nos mostrando que Deus vai fazer o quê? Nos dá um olhar, meu irmão, um olhar virtuoso, um olhar, meu irmão, quando você vê as coisas, ali Deus, meu irmão, vai te dar criações, ali Deus vai te dar invenções, ali Deus vai te dar, meu irmão, uma expansão do que pessoas não vê, você vai ver. Você, meu irmão, por muitas vezes, vai ser um grande empreendedor. O que é o empreendedor? É aquilo que as pessoas não vê e você consegue ver. Então, o Espírito Santo, meu irmão, vai transformar, o Espírito Santo vai construir um olhar na minha vida e na sua vida de empreendedor, um olhar puro, um olhar, meu irmão, que por muitas das vezes pessoas enxergam uma pessoa bêbada, enxergam uma pessoa miserável, você vai enxergar, meu irmão, uma pessoa sã, uma pessoa, meu irmão, que você pode estender a mão e ajudar, porque no futuro, aquela pessoa, meu irmão, vai te dar, vamos dizer assim, muito prazer.
Então, aqui o Espírito Santo está nos mostrando dos dois lados, tanto o lado carnal como o lado espiritual. Deus vai nos dar, meu irmão, um olhar novo, uns olhos, meu irmão, que a gente vamos ver coisas que pessoas não vão ver. Aí o Espírito Santo continua falando. E as tuas portas de rubis. Veja bem, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a porta da nossa vida. Em todas as áreas que você buscar, Jesus é a porta. Mas aqui o Espírito Santo continua falando, e as tuas portas de rubis. No livro de Êxodo, capítulo de número 28, versículo de número 17, o rubi, ele está ali no peitoral dos sumos sacerdotes, naquelas vestes bonitas. E quando falamos de rubi, falamos de sabedoria. Entanto que veja bem, em Provérbios, capítulo 3, versículo 15, 8, 11, ali se disse que o valor de uma mulher virtuosa está muito acima de quê? Muito acima do rubi. Então veja bem, aqui o Espírito Santo está nos dando sabedoria. No livro de Jó, capítulo de número 28, versículo 18, é comparado com o valor da sabedoria. Então veja bem, hoje o Espírito Santo está nos mostrando que nós, meu irmão, vamos ter uma sabedoria, um temor na presença de Deus, na obra de Deus, na Bíblia, vamos dizer assim, na nossa fé em Deus. Então hoje, meu irmão, Deus está te dando uma sabedoria. Deus, meu irmão, está te dando uma sabedoria em todas as áreas da vida. Você já parou para analisar? Olha para você ver que bacana. O dono da Caterpillar, o cara começou do nada. O dono da Rockefeller, ele foi um dos maiores, vamos dizer assim, se ele tivesse vivo hoje, ele era o homem mais rico ainda do mundo. Ele é dono de quê? Era dono. Mas hoje a família ainda continua sendo dono da Texaco, dos Óleos Móveis, da Shell, da Esso e muitas outras aí. Então, assim, são muitas outras pessoas. O dono da farinha Wok, o dono da Colgate, e por aí vai, gente. São muitas pessoas, assim, que Deus deu uma sabedoria, que construiu, meu irmão, grandes fortunas, e o legado deles estão aí até hoje. São pessoas, meu irmão, que foram provedoras da obra do Senhor. O dono da Letenove, que hoje é a Comax, ele foi um dos maiores provedores da obra do Senhor Jesus Cristo. Ele foi um dos maiores provedores, um dos primeiros de Billy Graham. Ele proveu na obra de Billy Graham, assim, no longo da jornada de Billy Graham. Então, olha para você ver o tamanho da sabedoria que Deus colocou na vida dessas pessoas. E estamos falando aqui, meu irmão, na época de vamos colocar assim, 890, 1900 e alguma coisa. Olha para você ver, se naquela época Deus deu tanta sabedoria para esse povo, vou colocar assim, povo no modo de dizer, Deus não pode fazer isso na minha vida e na sua vida hoje? Nós temos que ter o quê? Uma mente transformada. Nós temos, meu irmão, que ter o quê? A sabedoria. A sabedoria, a Bíblia fala que é o princípio do temor de Deus. É você, meu irmão, livro de Lucas 1,37, na tradução atualizada, fala, com Deus tudo é possível. Com Deus. Nós sabemos que sem Jesus não podemos fazer nada. Então veja bem, se você hoje, meu irmão, colocar Jesus mediante dentro da sua vida, você pode ser uma dessas pessoas. A obra do Senhor precisa de grandes pregadores, mas precisa também de grandes provedores. Aí a Bíblia continua falando da seguinte forma. E todos os teus termos de pedras aprazíveis, de pedras valiosas. Quando falamos de todos os seus termos, estamos falando, meu irmão, de toda a nossa vida. Deus, meu irmão, ele vai colocar, meu irmão, um grande prazer para mim, para você. Se você for analisar o livro de João, a Bíblia fala que Deus deseja para mim e para você que tudo vai bem, que nós tenhamos uma alegria completa. Então Deus, meu irmão, quer nos dar essa alegria completa. Mas o primeiro passo é da nossa mente. Você tem que transformar, você tem que tomar cuidado no que você pensa, no que você vai pensar. O diabo, meu irmão, ele não brinca de jogar seta. Então você tem que tomar cuidado com as setas que o diabo joga. Não se alimentar isso.
Amém? Eu convido você para receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. O vídeo está ficando muito comprido, irmãos. Por qual sentido? Porque tem que ter uma explicação. Então eu peço a vocês até desculpa, viu? Deus abençoe vocês, um forte abraço e não se esqueça que Jesus está voltando.